Olá! Como se formam as personalidades narcisistas? Narcisistas já nascem assim? Não. Narcisistas, diferente dos psicopatas, eles não nascem assim. Eles formam a sua personalidade a partir das vivências no meio social em que eles estão inseridos. Um filme muito bom que retrata muito bem como que se forma a personalidade narcisista é o Prenda-me se for capaz, né? É um rapaz de 16 anos, né, muito bem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que ele é filho de um pai narcisista. E o pai ali, ele se acha o melhor dos seres humanos, né? Ele acha que ele tem direito a tudo simplesmente por ele ser quem é, porque ele é muito bom em tudo, né? Ele veste um personagem, né? Na verdade, ele não sabe muita coisa de nada e ele usa as mesmas palavras, né? As mesmas táticas para tudo. E ele ensina isso para o filho, né? O filho vai lá aprendendo, observando como que o pai age, né? O filho tem o pai como um herói, porque é dessa forma que o pai se coloca para ele. E ele acredita que o pai realmente é um herói, que o pai realmente é muito bom. Até que ocorre uma situação em que o rapaz, né, de 16 anos, ele fica ali numa situação muito difícil na escola, né? Se sente ali humilhado, né? Um outro vai e pratica bullying nele e ele começa a colocar em prática aquelas táticas lá que o pai, que ele via, né, o pai fazer, e ele se passa por professor da escola. E, e todo mundo acredita, né? Ele atua muito bem e todo mundo acredita. Então, esse filho, ele começa a vestir esse personagem que ele inventou ali naquele momento e que deu muito certo, e começa a agir dessa forma. Até porque, quando os pais são chamados na escola, ele não é repreendido pelas atitudes dele, muito pelo contrário, ele é validado pelo pai, né? E ocorrem situações em que os pais se separam e ele passa a agir dessa forma no mundo, né? Então ele foge e ele começa a agir desse jeito, né? Ele começa a falsificar cheques, né? Ele vira um grande estelionatário, né? Um estelionatário procurado, né, pelo FBI, o maior estelionatário do país, né? E o maior criminoso internacional. Então, vale muito a pena ver esse filme, né? Porque vocês vão entender como que se desenvolve a personalidade narcísica, né? Então, como que ocorre? O narcisista, ele desenvolve a sua personalidade de duas formas. Ou se ele é muito validado em tudo que ele faz, então ele cresce, aquela criança ele cresce acreditando que ela é o reizinho da casa, simplesmente por ele ser quem é. Ele não precisa fazer nada, basta ele ser quem é. Ele é melhor do que tudo e todos, né? Então ele é o reizinho ali da casa, né? E vai para o mundo achando isso, achando que ele tem direito a tudo, achando que ele é o reizinho, né? Ele veste ali um personagem, né, de pessoa muito importante na vida e acha que tem o direito de ter privilégios, né? Ou então, essa pessoa foi muito humilhada, se sentiu desprezada, oprimida, e um dado tempo, né, um certo momento, ela olhou para ela e falou assim: eu sou uma porcaria, eu sou uma droga, então eu não posso me mostrar como eu sou no mundo, porque se eu me mostrar essa porcaria eu não consigo sobreviver. Então eu vou inventar aqui um personagem que é o máximo, né, para poder ir para o mundo.
e viver no mundo. Então tornam-se pessoas muito sedutoras, né? Pessoas que colocam ali um personagem de que é muito inteligente, então eles vão ler sobre várias coisas, eles vão saber um pouco de cada coisa, mas não profundamente, eles vão saber ali superficialmente. Então, qualquer coisa que se vá conversar com um narcisista desse, ele vai saber conversar, porque ele já leu. Ele leu e tá sabendo ali superficialmente. Só que ele coloca uma pompa de que ele sabe muito, de que ele é expert no assunto, né? Fala difícil, procura palavras no Google para poder falar difícil. Eles se esforçam nesse aspecto, né? Então, assim, e tudo isso para quê? Para parecer muito importante, para parecer muito sedutor, para poder ter o controle da situação. Porque os narcisistas, eles têm pavor de perder o controle da situação. Eles têm que estar ali no comando. Por quê? Porque enquanto eles estão no comando, eles não são pegos de surpresa. Então é sempre uma posição, uma postura defensiva, né? Esses narcisistas que um dia se sentiram humilhados, provavelmente também são filhos de pais narcisistas e provavelmente também viveram em ambientes abusivos, né? Agora, tem aqueles que são filhos de pais narcisistas, mas que não desenvolveram a personalidade narcisistas. São pessoas mais empatas. O que é isso? São pessoas que têm uma personalidade com uma tendência a ter empatia, né, às outras pessoas. Então, assim, são pessoas que se colocam no lugar do outro, né? Essas pessoas, elas saem mais prejudicadas na convivência com o narcisista, porque eles não vão desenvolver a personalidade narcisista. No entanto, eles vão se desenvolver de uma forma muito prejudicial para a saúde mental deles, né? Porque eles vão acreditar naquilo que os pais falaram dele, porque assim, você pega uma criança desde quando nasceu num ambiente tóxico e abusivo, né? No qual ela faz uma leitura, né, de que ela não vale nada, né? Mesmo que isso não seja dito expressamente, mas isso é colocado pela forma como olham, pelas repreensões, né? São crianças que foram muito repreendidas, foram muito humilhadas, como se o que ela sentisse, o que ela falasse, não importava para esses pais, né? A única coisa que importa para pais narcisistas é se os filhos estão fazendo tudo de acordo com o que eles querem, estão seguindo aquele padrão ali, né? Se o filho não está seguindo aquele padrão ali, ele é completamente invalidado, humilhado, rechaçado, né? Isso quando não é agredido fisicamente. Psicologicamente ele é agredido o tempo todo, mas pode acontecer minha gata aqui, ó, de filhos serem agredidos fisicamente, e aí é pior ainda, né? Então, essa pessoa que é vítima de narcisista, que não desenvolveu a personalidade narcisista, ela também veste um personagem, assim como os narcisistas. Como assim, Ana? Ela veste um personagem? Sim, ela veste um personagem. O personagem que o narcisista inventou para ela, né? Que os pais inventaram para ela. Porque assim, a criança nasceu, ela nasceu perfeita, né? Os pais narcisistas, eles vivem no oculto, vivem na sombra. Eles escondem um eu deles que eles consideram ruim. Vejam, narcisistas têm uma personalidade muito, uma baixa autoestima muito grande, né? E por eles terem uma baixa autoestima muito grande, eles precisam despejar essa baixa autoestima
em algo ou alguém. Porque tudo que você tenta esconder quer sair de qualquer forma. E por eles terem muita vergonha deles mesmos, isso não pode aparecer neles. Então, eles vão jogar isso em cima de algum filho. Geralmente, é o filho que tem uma tendência maior a não seguir o padrão deles, né? Um filho mais questionador, um filho que bate mais de frente. Ou um filho, até mesmo por ter o sexo diferente dos outros, se o narcisista tem vários filhos, né? Então, por exemplo, assim, ele tem 2 meninos e uma menina, então a menina ela é diferente simplesmente por ser menina, então eles vão espelhar, a palavra é essa, espelhar aquilo que eles consideram negativo neles naquele filho ali, né? Então aquele filho ali é o escolhido para eles espelharem o negativo deles naquele filho. Esse filho vai passar a ser o filho bode expiatório, a ovelha negra da família, né? E aí, se uma criança ela é criada sendo considerada, né, e que falam para ela que ela é bode expiatório, claro que não vamos usar essa palavra, mas assim, que tudo que ela faz está errado, que ela fala está errado, aí ela diz que quer ser, né, sei lá, a criança fala, né, tem sonhos, eu quero ser modelo, eu quero ser isso, aí é repreendido pelos pais o tempo todo, né, leva surras, enfim. A criança, ela vai acreditar que ela é aquele ser desprezível mesmo, né? E ela vai se desenvolver assim. E como o que a gente externa para o mundo é o que a gente pensa da gente mesmo, o mundo nos devolve a resposta daquilo que a gente pensa da gente mesmo. Então, se filhos de narcisistas se desenvolvem num lar abusivo e se consideram pessoas desprezíveis, né? Pessoas com um ego fraco, elas vão para o mundo com essa imagem, é essa imagem que ela passa para o mundo. Então, por exemplo, aí ela vai sair de casa e o primeiro local social que ela vai frequentar vai ser a escola, né? Então ela vai sofrer bullying na escola, né? Aí mais à frente, ela vai para o trabalho, ela vai sofrer assédio moral no trabalho, até ela se conscientizar que ela foi fruto de um contexto familiar disfuncional. E aí, quem eu sou? Aí ela precisa ir buscar em tratamentos terapêuticos quem ela é, quem ela realmente é, quem é a essência dela, e não o que falaram para ela que ela é, né? E aí tudo isso é um processo, e aí começa o processo de individuação. O que é o processo de individuação? É quando a pessoa se volta para dentro e entra em contato com a sua essência, desprovida do ego, né? Porque o ego é o que nos forma enquanto seres sociais, né? Aquilo que nós aprendemos que é certo e o que é errado. E aí ele fica ali mediando entre os nossos desejos e as regras de sociedade. Isso é o ego, né? O que a gente aprendeu. Mas e a nossa essência nua e crua, né? Então, é um processo de voltar-se para dentro e se individuar, que se desconectar daquilo que a gente aprendeu dentro da família disfuncional, de o que é certo e o que é errado. E sim, o que é ponderável ser como ser humano dentro do que eu trago em essência de mim mesmo, né? Então, esse trabalho é um trabalho assim, é um processo, mas é um processo possível.
Mas para isso, o que precisa fazer? Se desconectar dos narcisistas que a pessoa está convivendo de alguma forma. Então, por exemplo, assim, se a pessoa mora com pais narcisistas, o primeiro caminho é conseguir uma independência financeira para que fisicamente essa pessoa já não esteja mais morando no mesmo lugar que os pais narcisistas. Porque enquanto os pais narcisistas estiverem junto dessa pessoa, eles vão tentar manipular, tá? E depois fazer um tratamento para que essa pessoa não venha novamente a cair nos braços de um narcisista. Porque se ela não tem um parâmetro de uma família saudável, né, o que vai acontecer? Ela vai ficar sem parâmetro. Então, ou ela vai para o extremo oposto, e aí ela vai encontrar como parceiro uma pessoa com um ego muito fraco, mas que não tem estrutura para formar uma família com ela, ou ela vai para o outro oposto, que aí ela cai de novo nos braços do narcisista. Enquanto ela não resolver essa questão dentro dela, né, tiver muita luz, né, sobre esse assunto, de se autoconhecer e de conhecer o ambiente em que ela viveu, que ela teve inserida, que ela se desenvolveu, ela vai de novo cair sem perceber nos braços de um narcisista. Ah, é possível viver com um narcisista? Até é, mas depende do espectro do narcisista. Então, assim, de leve a médio até dá para se viver com um narcisista, mas o narcisista, ele precisa ter um limite o tempo todo. Então, é mostrar o que você está percebendo que ele está fazendo, é mostrar que você está percebendo a manipulação dele e é colocar o limite necessário nele. E se for ficar muito inviável, é realmente o contato zero e sai fora da situação, ok? E mais ainda para pais narcisistas, né? Ah, mas aí como que eu vou fazer com os meus pais narcisistas que estão envelhecendo? Então, você vai dar o suporte necessário, né? Mas também prestando atenção para ver se eles não estão utilizando disso para manipulação, né? Então você vai dar o suporte necessário e mais assim, mantendo a distância saudável, é uma questão de bom senso, né? E de ponderar também, né? Não é sair fazendo tudo que a pessoa quer, é fazer o necessário que ela precisa, né? Então, é isso. A convivência com o narcisista é dessa forma. Agora, o espectro de médio a grave, aí é impossível de se conviver. Aí, se você for tentar conviver, quem vai acabar doente e vai acabar com a sua saúde física e mental é você mesmo. Aí, realmente, não dá para se conviver com esse tipo de pessoa, né? Dependendo do caso, precisa até de uma medida protetiva para manter a distância, porque eles são muito invasivos, né? Eles acham que eles têm direito a tudo, né? Então, assim, muito cuidado, né? Muita ponderação na convivência com pessoas abusivas. E vou encerrando esse vídeo por aqui, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar aqui. E me acessem lá no Instagram, Harmonizando as Emoções. Meu nome é Ana Gomes, sou consteladora familiar, terapeuta sistêmica familiar, especialista em relacionamentos tóxicos e abusivos. Beijo, fiquem com Deus.